Olá, amigos, aqui é Fátima. Hoje é o dia 8 do nosso plano de leitura e vamos dar continuidade a ele lendo os capítulos 11 a 13 do livro de Jó. Segue um breve resumo desses capítulos. No capítulo 11 temos o terceiro discurso de Zofar, um dos amigos de Jó. Zofar responde a Jó criticando suas palavras e sugerindo que ele merece ainda mais punição por suas ações. Ele exorta Jó a buscar a sabedoria de Deus e se arrepender de seus pecados, afirmando que a restauração virá se Jó se humilhar diante do Senhor. No capítulo 12, Jó responde a Zofar e aos outros amigos, mostrando sua frustração com suas palavras. Ele reconhece a sabedoria e o poder de Deus sobre todas as coisas, enfatizando que tanto a prosperidade quanto a adversidade vêm da mão de Deus. Jó expressa seu desejo de confrontar a Deus diretamente e expor sua angústia diante dele. No capítulo 13, Jó continua sua resposta aos amigos, declarando sua integridade e insistindo em sua inocência. Ele desafia os amigos a serem verdadeiros representantes de Deus e a não falarem falsidades em nome dele. Jó expressa seu desejo de se apresentar diante de Deus e argumentar seu caso diante dele. Ele rejeita as tentativas dos amigos de consolá-lo e clama por justiça divina. Estes capítulos revelam o conflito entre Jó e seus amigos, bem como a busca de Jó por entender a razão por trás de seu sofrimento, mesmo mantendo sua fé em Deus. Então vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Plano de leitura bíblica, ano 2024, ordem cronológica dos fatos. Dia 8, livro de Jó, capítulos 11 a 13. Capítulo 11, Zofar. Então Zofar, o Naamatita, respondeu: Não se dará resposta à multidão de palavras? Será justificado este tagarela? As tuas mentiras hão de fazer calar os homens? Zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Tu dizes a Deus: a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Sabe isto: Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Alcançarás os caminhos de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passar e prender a alguém e chamar a juízo, quem o impedirá? Certamente ele conhece os homens vãos, e quando vê a iniquidade, não a terá em consideração? O homem vão, porém, não tem entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se devotares o teu coração e estenderes as mãos para ele, se lançares para longe de ti o pecado e não deixares habitar a injustiça nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula e estarás firme e não temerás. Certamente te esquecerás da tua aflição e te lembrarás dela como das águas que já passaram. A tua vida será mais clara do que o meio-dia,
e as trevas se tornarão como a manhã. Serás confiante, porque há esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Tu te deitarás e ninguém te espantará. Muitos procurarão obter o teu favor. Os olhos dos ímpios, porém, desfalecerão. O seu refúgio perecerá. A sua esperança será a morte. Capítulo 12. Jó. Então Jó respondeu: sem dúvida vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Tenho tanto entendimento como vós, não sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. Eu, justo e reto, sou o seu motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, como o destino daqueles cujos pés já escorregam. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, aqueles que trazem o seu Deus na mão. Pergunta, porém, aos animais, e cada um deles te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te informarão. Qual dentre todas essas coisas não sabe que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a vida de todo o ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Não prova o ouvido as palavras e o paladar o alimento? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não se pode reedificar. Quem ele encerra na prisão não pode ser solto. Ele retém as águas e elas secam, solta-as e devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados, e aos juízes faz de tolos. Solta as algemas dos reis e ata um cinto nos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados e transtorna os poderosos. Aos conselheiros de confiança faz emudecer e tira o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Revela as profundezas das trevas e traz à luz a sombra da morte. Engrandece as nações e as faz perecer. Alarga as fronteiras das nações e as dispersa. Tira o entendimento aos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam tateando sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Capítulo 13. Tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, eu o sei também, não sou inferior. Eu, porém, desejo falar ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Oxalá vos calasseis de todo, isso seria a vossa sabedoria.
Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Por Deus falareis perversidade? Em nome dele falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis por Deus? Vos seria bom se ele vos examinasse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Não vos amedrontará a sua dignidade? Não cairá sobre vós o seu temor? As vossas máximas são provérbios de cinza, as vossas defesas são defesas de barro. Calai-vos na minha presença e falarei. Venha sobre mim o que vier. Por que razão tomo a minha carne entre os dentes e ponho a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Os meus caminhos defenderei diante dele. Também isso será a minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões e dai ouvidos à minha declaração. Já pus em ordem a minha causa e sei que serei achado justo. Poderá alguém contender comigo? Nesse caso eu me calarei, renderei o espírito. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, então me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me amedronte o teu terror. Então chama e te responderei, ou falarei eu e tu me responderás. Quantos erros e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? Perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude? Pões os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos, marcando a sola dos meus pés. De sorte que o homem se consome como uma coisa podre, como uma roupa roída pela traça.